Olá, sou Meire J. Costa. Hoje a gente vai bater um papo legal falando sobre as pessoas que nascem com alguma deformidade, com alguma deficiência mental. Por que isso aconteceria? O que na verdade tem por trás disso aí tudo, né? Então a gente vai falar sobre isso. Eu coloquei um vídeo curtinho agora há pouco, surgiram muitas dúvidas. Eu achei que merecia um vídeo um pouco mais longo. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, tá? Se inscreva aí no canal, curta ou descurta o vídeo, faça seu comentário, isso me ajuda muito a divulgar também o trabalho, porque aí o YouTube interpreta que esse vídeo tá tendo uma interatividade legal, um engajamento legal, e aí distribui para mais pessoas, beleza? Então vamos lá, a gente vai falar sobre essa questão das deformidades físicas e mentais. Como acontece isso? Por que algumas pessoas vêm nessas condições? Bom, há muito tempo atrás eu tive contato com uma senhora e ela era, sabe, uma senhora que ela tinha uma lavoura, era aqui próximo, uma região que é uma área rural. Ela trabalhava na lavoura, ela era uma pessoa muito esforçada, eu a conheci porque ela também trabalhava com plantas ornamentais, na lavoura dela tinha algumas plantas, e eu fui lá comprar. E aí eu vi que ela tinha um filho que estava com 17 anos, atrofiado numa cama, e ele tinha a idade mental de criança, ele teve uma série de problemas no parto, então ele ficava ali, ele não falava, ele ficava imóvel naquela cama. Eu até fiz campanha na época porque ela necessitava muito de fraldas, né, fraldas geriátricas, fraldões, porque ele só ficava na cama mesmo. Mas o que me chamou muita atenção, quando ela veio conversar comigo e ela falava do filho com muito carinho, que ela cuidava dele, que ela... 17 anos, né, cuidando e tirando, e ele foi crescendo, mas ele não cresceu muito, mas ele tinha um tamanho já de um rapaz, quase. E o carinho que ela falava, gente, quando eu conheci o rapaz, o olho, o brilho nele, do olhar, era uma coisa, ele não falava, ele só sorria com os olhos, sorria um sorriso também que ele não tinha muita coordenação, né, facial. Você sentia que ele estava sorrindo, e eu fui falar com ele e ele segurou a minha mão, ele apertou a minha mão e ficou assim me olhando muito. Gente, que energia que ele passou naquele momento. E ela, conversando comigo, ela tinha uma resiliência, uma resignação muito grande, porque ela achava que aquele filho tinha sido, porque ela tinha um pouco de conhecimento espiritual, né, de conhecimento espírita, e talvez alguém tenha dito isso para ela, que aquele filho tinha sido uma pessoa muito ruim numa outra vida, ela conversando comigo. E ela disse que assim, que aquele espírito veio para ela em forma dela cuidar dele, né, que acharam que ela tinha essa capacidade para poder cuidar dele, e que era uma pessoa que tinha, ela não falou uma pessoa ruim, mas ela disse uma pessoa que tinha errado muito, as palavras foram essas, consertando, uma pessoa que tinha errado muito lá no passado e que agora, que talvez tivesse até feito algo para ela, e que a maneira que lá em cima, que Deus arrumou, foi trazê-la dessa forma para que ela cuidasse dele e que tudo fosse resolvido, né, entre eles, numa questão de karma ali, de dívida, ou quem estava devendo. Gente, na mesma hora, eu segurei a mão dela e falei, não pense isso. Se alguém falou isso para a senhora, eu acho que tudo bem, a senhora deve cuidar mesmo com todo amor e carinho. Mas o seu filho é um espírito que está encarnando aqui pela primeira vez e ele é muito evoluído. Gente, ela começou a chorar na mesma hora. Sabe por quê? Ela disse, o meu coração sempre me disse isso, mas me diziam o contrário. Olha só, né? Depois eu não tive mais contato com ela, a vida a gente vai passando e a gente não tem mais contato com as pessoas, mas eu tenho certeza que só naquela hora que eu falei para ela eu consegui chegar no coração de mãe, e o que ela sentia era realmente que ela cuidava, porque as pessoas, inclusive, ela recebia apoio de casa espírita. Então, o que passavam para ela era isso, ela aceitava com total resiliência, com total compaixão até, mas no fundo o coração dela dizia que não era, e ela finalmente encontrou alguém que falou para ela, né, o que ela queria de fato ouvir. Então, o que acontece muitas vezes em casos assim?
esses espíritos que vêm de fora, e a gente, há pouco tempo eu falei para vocês que finalmente também caiu essa ficha, porque eu sempre achei que era possível estarmos numa primeira encarnação aqui, mas como eu vim de estudo de casa espírita, e dentro das casas espíritas dificilmente eles aceitam isso, o que é mais aceito é que nós estamos encarnando, reencarnando, que a gente veio lá do tempo de Jesus, ou até bem antes, lá dos Atlantes, encarnando. Não que isso não aconteça, tem alguns espíritos que sim, que estão aqui desde lá de trás e que também estão nessa roda de Sansara. Eu não estou contestando que isso existe, eu estou apenas trazendo mais uma informação que existe coisas além disso que contaram pra gente. Então, dentro da minha caminhada nas projeções, eu tenho certeza que tem espírito que está encarnando pela primeira vez aqui no planeta. E são espíritos altamente evoluídos. Muitas vezes são evoluídos moralmente, assim, muito mais do que a gente. Mas o que acontece? Como eles estão acostumados a seus corpos biológicos de origem, da onde eles estão vindo, do planeta que eles estão vindo, quando é feito, vamos dizer, a adaptação do perispiritual dele, do perispírito que ele traz, que todo o nosso corpo, e isso em diversos planetas, não em todos, mas na maioria dos planetas, os seres que habitam, né, os seres que estão aí no espaço, eles têm várias camadas, somos multidimensionais, porque nós vibramos em várias frequências. Então nós temos, todo mundo tem seu corpo mais denso, mesmo que para um outro tipo de ser, o corpo mais denso dele seja justamente o que a gente chama de perispírito, tá? Vocês podem alcançar isso? De repente existem raças que o corpo mais pesado é o que a gente chama de corpo astral, de perispírito, mas eles estão encarnados, vamos dizer assim, estão materializados, se manifestam através daquele corpo. E de repente, além daquele corpo, de repente não, além daquele corpo, eles têm outros corpos energéticos, assim como nós temos. Então, muitas vezes, esses espíritos que vêm de fora, eles vêm num perispírito, eles vêm com a consciência deles, se manifestando através de um corpo mais sutil, que quando eles vêm principalmente em missão para o nosso planeta, eles vieram não porque caíram a faixa frequencial e foram atraídos, eles vieram em missão, eles vieram para fazer trabalhos aqui realmente para alavancar a humanidade, para trazer conhecimentos. Mas o que pode acontecer às vezes? Esses espíritos, mesmo sendo muito bem assistidos pelos irmãos deles do espaço, às vezes pode acontecer de ocorrer essa falta de acoplagem, né? É como se não adaptasse totalmente o perispírito ao corpo físico. Geralmente, essas crianças que têm deficiências mentais graves, é a dificuldade da essência que muitas vezes contém muita informação para acoplar nesse cérebro físico que é muito limitado. A gente está tendo assim, um surto de crianças autistas. E nada mais é do que isso aí. Essas crianças são espíritos que estão vindo de fora para alavancar o planeta. Então, de repente, nessa encarnação, eles vão ter esse probleminha de adaptação, mas já na próxima, vocês vão ver que daqui a pouco, daqui 10, 20, 30 anos, ou talvez um pouquinho mais, que essa geração desencarnar e reencarnar logo, que eles vão reencarnar logo a seguir, a gente vai ter um boom de tecnologia, porque são esses espíritos que estão vindo, trazendo essa informação e se adaptando ao nosso modelo biológico de corpo físico. Então, muitas vezes, essas deficiências também físicas podem acontecer dessa forma, de irmãos que estão vindo do espaço, alguns vêm também porque houve algo ocorreu que eles tiveram uma diminuição na frequência e foram atraídos pelo planeta, então também pode acontecer isso. Às vezes não vem em missão, porque nós estamos aqui, desencarna às vezes num processo de raiva, qualquer coisa que tenha acontecido com esse espírito, ele desencarna numa frequência muito baixa, que se torna incompatível com o planeta de origem dele. E aí o que acontece? Ele é atraído para um orbe que tenha uma certa compatibilidade energética.
e aí quando ele se junta a um óvulo, né? Um óvulo que foi fecundado ali, que tem mais ou menos o mesmo padrão energético, os pais estão mais ou menos no mesmo padrão que ele está. Quando ele se acopla ali para poder acompanhar a formação daquele embrião, daquele novo modelo, né, daquele novo corpo que ele vai animar, muitas vezes acontece essa incompatibilidade, porque ele não está num processo assistido. Ele veio e ele é mais evoluído, mas ele num momento, vamos dizer, um deslize que ele tenha cometido do lado de lá, ele deu uma diminuição na frequência e foi atraído para cá. Então pode acontecer assim. Então a gente sabe que os irmãos do espaço podem encarnar e provocar algum tipo de deformidade em missão ou por atração. Às vezes o que acontece também com espíritos humanos que desencarnaram? Dependendo do trauma que você passou aqui na vida, nós tivemos um período a gente fala muito da Inquisição, mas quantas guerras nós já passamos, quantos períodos ruins, a escravidão mesmo, 2 séculos atrás, que as pessoas foram torturadas, tiveram seus membros muitas vezes dilacerados, arrancados pela crueldade do homem. Em quantas situações a gente já não viu isso, né? Então, um espírito que desencarna numa situação dessa, de repente, num processo muito sério, né, de vingança, de sentimento de ódio, de raiva, porque ele foi dilacerado, numa situação dessa, principalmente, que também não necessariamente possa ser assim, às vezes até num acidente que a pessoa não se conforma, isso pode acontecer. Um trauma, isso gera um trauma muito forte no perispírito da pessoa. Então, aquela situação, aquele membro lacerado, o que aconteceu aqui, ele repercute no corpo espiritual. A gente fala que as doenças vêm de lá para cá, mas mas quando ocorre algo no nosso corpo físico, isso repercute do lado de lá também. Algo inesperado, algo que ocorra, um acidente, uma crueldade, uma barbárie, algo que façam, que danifique seriamente algum órgão nosso, um corpo, um membro nosso, isso é transmitido ao nosso perispírito, principalmente pela carga emocional que a gente coloca naquele momento. Seja medo, seja raiva, seja vingança, é uma carga energética muito densa. É como se fosse um carimbo, assim, vai direto no seu perispírito. E aí o que acontece? Nós, quando saímos em projeção, nós conseguimos visualizar espíritos assim, aleijados do lado de lá. Isso é comum a gente ver. Espíritos sem perna, quando a gente anda pelo umbral, a gente vai fazer às vezes socorro, a gente vai ajudar esses irmãos, tem muitos espíritos assim. Quando passam por processos de queimadura, ficam com o corpo todo deformado, tem espíritos faltando membro, tem espíritos... Você consegue visualizar isso do lado de lá. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que aqueles perispíritos estão daquele jeito. Aí um espírito desse, quando ele sofre uma atração para um corpo físico, e é preciso que a gente compreenda que processo reencarnatório não é totalmente planejado como passaram para a gente. Processo reencarnatório é um processo mecânico, natural, que ocorre por atração eletromagnética. É lógico que em alguns casos são assistidos. Sim, a gente tem equipes para fazer, mas não é todo mundo. Não é todo mundo que... A gente está recebendo espíritos o tempo todo lá de fora. As pessoas estão desencarnando o tempo todo. A espiritualidade faz o máximo para conseguir assistir todo mundo, mas não é todo mundo que é assistido. Tem casos de reencarnação que a pessoa desencarna e reencarna por atração magnética. E geralmente essas pessoas que desencarnam e reencarnam, elas são muito apegadas à Terra, muito. Elas são densas, elas são pesadas mesmo. Então, quando um espírito desencarna numa condição dessa, e ele automaticamente já é atraído para um corpo que está sendo formado ali próximo dele, o que acontece? Todas as informações que ele traz no perispírito vão ser transmitidas para aquele novo corpo biológico que está sendo formado.
Daí as deformidades físicas acontecerem. É importante a gente salientar isso porque quando a gente pensa em programação, num caso de uma programação ou de um socorro espiritual para um irmão, porque isso é feito, existem equipes especializadas que vão no umbral justamente para que isso não aconteça. E a gente aprende no Espiritismo que é o contrário, que eles programam para que isso aconteça. Não é assim. Ninguém que quer o bem do outro, que trabalha no amor, Deus é bondade, Ele não vai designar que um filho seu venha deformado para pagar a coisa que ele fez no passado. Não é assim, tira isso da sua cabeça. Não é dessa forma, eu posso te garantir. O que acontece é que quando existe um amparo, num caso de uma reencarnação dessa, muitas vezes os mentores interferem geneticamente justamente para ajudar que isso não aconteça, que não seja transmitida essa informação. Então, às vezes, o que acontece? Essa pessoa, esse espírito, ele é levado para uma colônia para ser tratado espiritualmente, para regenerar seu perispírito, para que ele possa reencarnar sem transmitir essa informação. Isso é um trabalho que é feito demais. A gente vai no umbral, resgata essas pessoas para levar para as colônias, para que elas possam ser regeneradas perispiritualmente. Aí sim, depois elas estão prontas para reencarnar de novo. E o que pode acontecer às vezes o espírito tem conhecimento de que ele pode reencarnar sozinho. E como ele é atraído mesmo, porque é um processo natural, ele vai. Ele vai porque ele quer voltar, porque ele acha que ele consegue se enxergar, ele sabe que ele está com aquela lesão, que ele está com aquele membro faltando. Então ele mergulha de novo na carne na esperança de que ele venha num corpo saudável. Porque ele conhece, ele sabe o processo encarnatório como funciona. Só que muitas vezes são espíritos que têm um pouco só de conhecimento, então eles não conseguem alcançar que eles fazendo esse mergulho na carne, eles vão transmitir informações do seu perispírito para o novo corpo biológico. E aí eles nascem com deformidades. Então a galera positiva trabalha nesse sentido, fica tomando conta para ver quem está tentando reencarnar assim, mas às vezes não dá tempo. Nem sempre consegue fazer essa assistência. Então também é um outro caso de espíritos que possam reencarnar nessas condições. Assim como aqueles que também têm perturbações mentais, espíritos que abusaram muito de álcool, de drogas, que ficam, às vezes, que morreram de overdose. Isso pode acontecer. Eles conseguiram levar essas informações para os seus perispíritos, para o seu cérebro, o seu paracérebro, né? E aí, quando ele vai reencarnar por conta própria, ele transmite essas informações, às vezes confusas, também para aquele corpinho que está sendo gerado. E aí, de alguma forma, causa uma anomalia cerebral, que a criança tem problemas mentais, né? Então, são diversas hipóteses, né, que a gente trabalha, que pode explicar o caso de uma deformidade física ou de uma deficiência mental. A gente não pode botar nas caixinhas, a gente tem que abrir, e principalmente o que a gente tem que tirar de mente é essa ideia de que é para pagar algo que fez lá atrás, porque isso nos torna também muito superiores. Muitas vezes a gente olha para um filho assim, ou para uma situação assim, achando com pena, porque ele foi devedor, ou então com um certo ar de soberba. Isso acontece às vezes, né? A pessoa lá no fundo diz, ele tá pagando, isso aí, esse espírito aí foi muito ruim lá atrás, para ele ter nascido assim, porque Deus não ia deixar vir assim com esse problema, ele veio porque ele veio marcado. Gente, que ignorância, que absurdo a gente pensar assim, sabe? A gente até aceita isso, porque foram informações que foram trazidas lá de trás pra gente, mas é tempo da gente abrir nossa mente e tirar isso, sabe, da nossa mente. A gente parar com essa coisa, porque Deus não impõe sofrimento a ninguém, a nenhum de seus filhos. Deus é amor e bondade, a fonte criadora, ela é pura, é só bondade, não tem julgamento. Ela cria, apenas cria. Ela vai criando seus filhos e por ela ser perfeita, ela cria
princípios inteligentes perfeitos. Nós é que vamos fazendo as nossas escolhas por atração, seja lá pelo que for, e a gente vai se tornando esse composto aqui que erra pra caramba, que comete um monte de besteira. Mas a fonte mesmo não tem nada a ver com isso. E a espiritualidade boa, os bons espíritos, a alta hierarquia também não condena ninguém ao sofrimento. Não caiam nessa. Qualquer tipo de sofrimento que for imposto a uma pessoa é sofrimento. Causa dor, não é ação de espiritualidade boa. Porque isso pode até ser feito por uma espiritualidade. Eles têm tecnologia, conhecimento para fazer qualquer alteração no nosso fenótipo. Eles podem mudar, né? A nossa compleição física, isso tudo eles têm tecnologia para fazer. Mas eles só vão interferir mesmo para ajudar. Eles jamais vão interferir para nos danificar. Se danificou, é ação de gente que não é tão esclarecida e que pode querer se passar por gente esclarecida ou irmãos da luz. Fiquem ligados, fiquem atentos, viu? Porque eu sempre falo que gente do bem não faz mal a ninguém. Esse é o meu bordão máximo, mas não faz mesmo. Quem é do bem não vai fazer nenhum mal. Não existe justificativa para se fazer o mal. Porque não devemos julgar. O cara que passou aqui na Terra e deixou aqueles conselhos todos, se você diz que é cristão, você tem que entender o que é o não julgar. É não julgar mesmo. Porque o cara fez uma atrocidade lá atrás, o problema é dele. É dele, ele vai, com o tempo, ele vai pagar, mas não é assim. Ninguém vai impor um sofrimento para ele. Ele mesmo vai colher. Pode acontecer de um espírito desse, quando ele fez tanta coisa ruim aqui. Quando ele desencarnou, ele foi remoído de culpa. Então, de repente, se ele danificou pessoas, por exemplo, um torturador, um cara que colocou um monte de gente naquelas rodas que espichava, que arrancava os membros, que quebrava ombro, que arrancava braço, perna, isso existia na época da Inquisição. Um torturador daquele, quando ele desencarna, se ele amadurecer, ele vai se sentir muito mal por ter feito isso com as pessoas. Muito mal, e aqueles que sofreram e que ele viu o sofrimento de arrancar membros, aquilo ficou gravado na mente dele. Quando ele desencarna, ele passa aquela informação de arrependimento para o perispírito dele, é uma informação, está lá no DNA perispiritual dele. Quando ele vai reencarnar, mesmo que seja uma reencarnação assistida, tá tudo direitinho, ele tá lá com o grupo certo, ele não tá fazendo a coisa de forma natural, ele foi assistido, só que tá lá no DNA dele. Então, quando ele vai participar da formação do corpo biológico dele, quando aquele corpo for formado, aquela culpa que ele sente dentro vai passar aquela informação. E aí, muitas vezes, ele consegue deformar o corpo biológico dele. Aí sim, a espiritualidade boa não interfere também. Mesmo tendo recursos para interferir, não, eles observam e dizem, é o processo dele. Dá para alcançar como acontece do lado de lá, sem fantasia, sabe? Sem historinha. É tempo da gente entender a espiritualidade de uma forma realista, sabe? De como realmente acontece do lado de lá as coisas. E isso muda muito os nossos julgamentos, a nossa maneira de enxergar o mundo, de olhar o outro. Então, o meu trabalho é esse, sabe? Eu queria que vocês conseguissem sentir a espiritualidade com o próprio sentimento de vocês, que vocês consigam cada vez mais enxergar o mundo espiritual com os próprios olhos, caminhar nesses dois, tramitar entre esses dois mundos com os pezinhos de vocês. É isso que é legal, porque aí cada um começa a crescer de acordo com o seu nível de amadurecimento. Tá bom? Bom, era o papo de hoje, eu acho que deu para explicar um pouquinho mais, né? O vídeo que eu tinha feito ficou muito curtinho, eu acho que deu para trazer um pouquinho mais para vocês sobre esse assunto. Mais uma vez eu agradeço de coração e fiquemos com a luz.